Hoje eu irei falar sobre hidrostática, especificamente sobre esses dois teoremas, teorema de Steven e teorema de Pascal, ou princípio de Steven e princípio de Pascal. O que seria então a hidrostática? A hidrostática é a parte da física que estuda os comportamentos dos fluidos em repouso, que estuda a relação entre dois pontos contidos no fluido, que estuda a pressão exercida de um fluido sobre um ponto contido nele. Bem, quando eu falo sobre hidrostática, eu quase sempre falo sobre um conceito extremamente importante para a física, que é a pressão. Acabei de falar, né? Eu falei que a hidrostática estuda a pressão exercida de um fluido num ponto contido nele. O que seria então a pressão? O que é pressão? A pressão é uma forma de você medir a distribuição de uma força sobre uma superfície. Por exemplo, se eu pegar um corpo gigantesco e aplicar uma força, a razão entre a força aplicada pelas medidas do corpo, pela área do corpo, vai dar um valor muito pequeno, porque o corpo é muito grande em relação ao valor da força que foi aplicada. Porém, se eu aplicar essa mesma força em um corpo menor, a razão entre o valor dessa força aplicada pela área do corpo vai dar um valor maior, porque eu diminuí o tamanho do corpo. Então, matematicamente falando, o conceito de pressão, então, seria então a razão da força aplicada sobre uma superfície sobre a área. Então, quanto maior a força aplicada sobre a mesma superfície, maior o valor da pressão. E quanto maior o valor da área para o mesmo valor de uma força, menor seria então a pressão exercida sobre ele. Então, agora que a gente já apresentou o conceito de hidrostática, o conceito de pressão, vamos começar com o nosso exercício. Para demonstrar esses dois teoremas, os teoremas de Steven e o teorema de Pascal, eu resolvi propor um exercício que é relativamente simples, que não é um exercício tão complexo. E assim a gente vai evoluindo para ir demonstrando os dois princípios. Que o exercício então seria você determinar o valor. Eu trouxe aqui um cilindro, vamos supor que esse cilindro está cheio de água, e eu quero descobrir o valor da pressão no ponto B. Esse ponto B está contido dentro do cilindro, está contido dentro da água. Eu quero saber qual o valor da pressão exercida sobre o ponto B. Vamos lá, né? Vamos deixar esse conceito aqui. A gente sabe que, voltando, eu tenho que fazer um corte para ajeitar o foco da imagem. A gente quer determinar a pressão nesse ponto B que está contido no líquido. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no desenho. Aqui é como se fosse líquido, né? Tudo bem? Aqui é o ponto B e aqui é a área onde ele está contido. Beleza, a gente definiu que a pressão é a razão entre a força que está sendo aplicado sobre a área onde está sendo aplicado. Aqui é o nosso ponto B. O que a gente tem que determinar agora, para saber a pressão que está sendo aplicada sobre o ponto B, é a força que está sendo aplicada nele. Porque não tem como eu saber a pressão sem saber a força que está sendo aplicada nele. No começo do vídeo, eu falei para a gente considerar isso aqui como um cilindro que está cheio de água e não tem nenhuma força agindo sobre esse cilindro. Então, a única força que age sobre esse ponto B é, logicamente, a força peso da massa de água que está acima dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto B, né, que eu tenho um cilindro, e aqui, ó, eu tenho toda essa massa de água que está acima do ponto B. Então, a força que está sendo exercida aqui é igual ao peso de toda essa massa de água que está acima dele. Então, vamos lá. A pressão no ponto B, então, seria então a força peso de toda a massa de água que está acima dele. Então, vamos lá. A pressão no meu ponto B, então, seria o peso, vamos para esse lado aqui, o peso de toda a massa de água que está acima dele. Então, seria a massa da água vezes a gravidade dividido pela área. A gente sabe que seria muito interessante, quando a gente leva em consideração os fluidos, a gente sempre fala em densidade, a gente não fala sobre massa. O que seria então densidade? O que é a densidade de um fluido? A densidade de qualquer coisa, de um fluido, de um objeto, de um corpo sólido, líquido, gasoso, a densidade é a razão da massa sobre o volume. Ou seja, é a distribuição de massa num corpo. Se um corpo ele é menor e tem uma massa muito grande, a distribuição dela ali é muito concentrada, a densidade é muito alta. Agora, se um corpo é menor, se um corpo é maior e tem um valor de uma massa muito pequena, aí então a densidade é muito pequena, porque a massa se distribui de forma desigual no corpo, né? Então a gente vai pegar esse conceito de densidade e aplicar aqui. A gente sabe então, como foi falado, que a densidade é a razão da massa pelo volume. Então massa de água, a densidade da água, então seria a massa de água sobre o volume dela. Então a gente vai saber que a massa de água, isolando a massa de água aqui para substituir aqui, é que a densidade vezes o volume, então será igual à massa da água. Agora a gente vai substituir a massa da água aqui nessa equação. Aí a gente vai, vamos lá.
Então, a pressão no ponto B é a massa da água vezes a gravidade sobre a área. A pressão no ponto B, então, seria a massa da água. Quanto vale a massa da água? A densidade da água vezes o volume dela vezes a gravidade sobre a área. Como a gente está falando aqui, ó, observe. Vamos voltar aqui para a figura. Essa aqui é como se fosse nosso cilindro que a gente está observando, a partir do ponto B. Essa é a massa de água que a gente está observando. Se você observar bem, isso aqui forma um cilindro, onde a área da base desse cilindro é exatamente igual a essa área aqui, ó. É igual a essa área. Então, esse cilindro aqui de dentro tem a sua área da base igual a esse porque é paralelo. Então, o volume ocupado por essa massa de água vai ser, então, a área da base vezes o que? A altura. A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Aqui a gente tem um cilindro. Então, a gente vai pegar essa altura aqui, ó, e multiplicar pela área para achar o volume. E assim eu vou substituir aqui, ó. Densidade da água vezes volume vezes gravidade sobre, então, a área. O volume, então, é a área da base vezes a altura. Então, vamos continuar. Vamos trocar aqui. A gente vai ter, então, que a pressão no ponto B é igual à densidade da água. O volume é a área da base vezes a altura. Vezes gravidade sobre, aqui é a área de novo. Observe, essa área vai se cortar. A gente vai ter que a pressão no ponto B, então, vai ser a densidade da água vezes a altura em que se localiza o ponto B vezes a gravidade. Olha que interessante aqui. A gente começou supondo que, que a força que está sendo exercida sobre o meu ponto B é o peso de toda essa massa de água. Então concorde comigo que todos os pontos que estão sobre essa mesma superfície estão, por exemplo, vamos criar um ponto C aqui. Vamos criar esse ponto C. Você concorda que esse ponto C, por ele estar na mesma altura que o ponto B, ele está sofrendo a ação do mesmo valor, do valor da mesma força. Ele está sofrendo a ação da força peso de toda essa massa d'água. Ou seja, o ponto C sofre a ação dessa força peso dessa massa d'água da mesma forma que o ponto B sofre a ação da mesma força. Então, intuitivamente, a gente consegue meio que descobrir que esse ponto B e o ponto C, por estarem localizados no mesmo nível, eles sofrem a mesma pressão, porque eles sofrem a ação da força peso da mesma massa de água. Quando a gente começa a aplicar matematicamente isso, você chega na mesma conclusão, porque você chega à conclusão no ponto B é igual à densidade da água vezes a altura vezes gravidade. Então, dois pontos que estão sobre o mesmo fluido têm sua pressão definida pela altura que ele se localiza. Como o ponto B e o ponto C estão no mesmo fluido, o que vai determinar a pressão no ponto B e no ponto C é a altura. E eles estão na mesma altura, então o valor da pressão vai ser a mesma. Beleza, então a gente conseguiu determinar quanto vale a pressão no ponto B. Seria interessante a gente colocar a pressão que está sendo exercida sobre o ponto B em função da pressão exercida, sei lá, em outro ponto? Vamos criar outro ponto aqui, vamos apagar essa figura. Vamos ajeitar aqui. Tá, calma aí. Cadê o... Vamos lá, vamos botar aqui nosso ponto B. Agora eu vou criar outro ponto aqui, vou botar o ponto A. Será se é possível eu colocar, na verdade, a pressão no ponto B em função da pressão do ponto A? Seria então possível eu colocar a pressão nesse ponto que está sendo exercido em B em função de qualquer ponto acima dele ou abaixo? Isso que a gente vai determinar aqui agora. Isso seria interessante fazer isso, porque eu estaria relacionando os pontos. Fazer isso é interessante porque eu relaciono as pressões contidas entre os pontos. Então, sabendo a pressão do ponto, eu posso saber a pressão exercida no outro, se eu conseguir colocar isso em função. E a gente vai tentar fazer isso. Beleza. Vamos lá. Fazendo a mesma coisa que eu fiz no ponto B, vou determinar aqui a superfície em que ele está contido, em que um ponto B está contido, e a superfície em que um ponto A está contido. O A está contido nessa superfície e o B está contido nessa superfície. Bem, se eu quero determinar a pressão de B em função da pressão do ponto A, primeiramente eu tenho que definir a pressão no ponto A. Vamos lá. A pressão no ponto A, então, vamos fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no ponto B. Pressão no ponto A. A pressão no ponto A seria, então, a força que está sendo exercida sobre o ponto A sobre a área. Lembrando que a área aqui é a mesma, porque estão paralelas. A força que é exercida no ponto A
é igual ao peso da água que está acima do ponto A. É igual ao peso dessa massa de água que está acima do ponto A. Então seria o peso da massa de água que está acima do ponto A, que eu vou chamar de M, né? Massa vezes a gravidade sobre a área. Se você fizer, logicamente, toda essa demonstração, você vai chegar à mesma coisa. Então você vai chegar que a pressão no ponto A vai ser a densidade do líquido vezes o volume, vezes o volume não, aqui ó, vezes a altura do ponto A vezes a gravidade. A gente vai chegar a essa definição. Vamos dizer que o ponto A está sobre uma altura H. Olha, eu vou botar aqui. O ponto B está sobre uma altura Hzão e o ponto A está sobre uma altura aqui, ó, Hzinho. Vou chamar essa altura Hzinho. Vamos lá. Eu vou dar duas demonstrações aqui. Eu vou dar uma demonstração matemática e uma demonstração mais intuitiva. Vamos começar pela intuitiva. Vamos lá. Definir a pressão no ponto A, definir a pressão no ponto B. Vamos aqui. Inicialmente, a gente determinou que a pressão que está sendo exercida no ponto B é igual à força sobre a área. E a força que está sendo exercida sobre o ponto B é igual à força de toda essa massa, é igual à força peso de toda essa massa de água que está acima de B. E a gente definiu que a pressão no meu ponto A seria a razão da força peso de toda essa massa de água sobre a área de A. Só que olha que interessante, você consegue observar que a massa contida, a massa que faz força sobre A, está contida na massa total que faz força sobre B. Observe, a massa que faz força sobre B é isso aqui tudo. E a massa que faz força sobre A é só essa parte. Então a gente conclui que o peso total que está sobre B é igual ao somatório do peso que está sobre A mais esse peso aqui que está entre A e B. Concorda comigo? Porque se você pegar a massa total que faz força sobre B é a massa desse pedaço mais a massa desse pedaço. Então você consegue concluir que a força que está sendo exercida sobre A é muito menor do que a força que está exercida sobre B, já que o único pedaço que faz força sobre A é isso aqui. Então vamos lá. Vamos escrever isso aqui que a gente falou. Vou pegar só o apagador aqui. A gente definiu, né? Peso de A, densidade de A. Vamos apagar isso aqui para a gente fazer dessa forma intuitiva. Na verdade, eu vou apagar tudo, já que a gente já definiu, pressão em B, né? Tudo mais. Vamos lá. Vou fazer uma separação aqui. Vamos botar. Vou escrever aqui da forma intuitiva e aqui de uma forma matemática. A gente acabou de descrever que o peso total que excide sobre B é igual ao peso que excide sobre o A, mais esse valor, o peso que está entre A e B. Então vamos lá. O peso total que incide sobre o B, que eu vou escrever força, melhor escrever força B, né? Vai ser igual então a força que exerce sobre A, mais a força que está entre A e B. Eu vou escrever força entre A e B. Lembrando que todas essas forças são forças pesos. Eu vou pegar essa equação e vou dividir tudo pela área. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou dividir tudo pela área? Porque eu quero achar pressão, e pressão é força sobre área. E observe que todas as áreas são iguais. Aqui, ó, por exemplo, a área que é aqui do A é igual à área de B, que é igual à área da base, porque elas são paralelas. Isso aqui é uma propriedade matemática. Vamos dividir pela área. Vamos dividir tudo por A. Então vai ficar assim, né? Força de B sobre A é igual a força de A sobre A mais a força que está entre A e B sobre A. Isso aqui seria o quê? Seria a pressão no ponto B. Força de B sobre área é pressão no ponto B. Força de A, isso aqui é a pressão do ponto A. Aqui é a pressão que está entre o ponto A e está entre o ponto B. Vamos passar essa pressão do ponto A para lá, subtraindo, para isolar a pressão que está entre eles. A pressão no meu ponto B menos a pressão no meu ponto A seria então igual a minha pressão que está entre A e B. O que é pressão no ponto B? A gente acabou de definir. É a densidade do fluido vezes a altura que ele está localizado, que é H, vezes a gravidade, menos o que? A pressão no ponto A, que é a mesma coisa. A densidade do fluido vezes agora a altura que A está localizada, que é Hzinho, vezes gravidade. É igual a pressão de A, a pressão que está entre A e B. Eu consigo colocar a densidade e gravidade em evidência. Então D vezes G vai ser igual a H menos Hzinho, que é igual a pressão que está entre A e B. Vamos lá. Pressão que está entre A e B é igual a pressão de B menos pressão de A. Então só vou trocar aqui. Então densidade vezes gravidade vezes H menos Hzinho
vai ser igual, então, à pressão de B menos pressão de A. Isso aqui é o princípio de Steve. O que é que se diz, o que é que eu olhando para cá eu consegui entender? Que a diferença entre a pressão, a diferença entre as pressões entre dois pontos que estão inseridos num fluido é igual ao produto da sua densidade vezes gravidade vezes a diferença de altura. Ou seja, no mesmo fluido, a diferença de pressão entre dois pontos vai depender do quê? Da diferença de altura. Quanto maior for a diferença entre dois pontos, maior vai ser a diferença entre a pressão que estão entre eles. Pronto. Essa aqui é uma demonstração intuitiva, agora a gente vai demonstrar matematicamente. Só com um artifício matemático. Vamos lá. A gente definiu que inicialmente que a pressão no meu ponto B é igual. A pressão no meu ponto B é igual a densidade vezes a altura do meu ponto B, que está sobre a altura H, vezes a gravidade. Vamos lá. Observe aqui, ó. Matematicamente. Isso aqui é só uma questão matemática. Eu vou até ajeitar aqui, ó. Vamos lá. O que é Hzão? Observe que interessante. O que é Hzão? Hzão, matematicamente, vai ser igual a Hzinho mais essa variação de altura. Hzinho mais essa variação de altura. Observe, Hzão, que é essa parte toda, é igual a Hzinho mais a variação de altura. Então eu vou substituir lá. Então vamos lá. A pressão no meu ponto B, então, vai ser minha densidade vezes Hzão. Hzão é o quê? É Hzinho mais minha variação de altura. O que é minha variação de altura? Só para eu descrever melhor, para a gente chegar na mesma conclusão. Variação de altura vai ser o quê? Vai ser Hzão menos Hzinho. Essa alturazinha é Hzão menos Hzinho. Então eu vou escrever isso. Mais Hzão menos Hzinho. Vou escrever assim. Vezes gravidade. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Pressão no ponto B, então, D vezes H. Vai ficar assim. D vezes, DG vezes Hzinho. Vai ficar DG, Hzinho. Mais DG vezes H menos Hzinho. DG vezes H menos Hzinho. Observe aqui, ó. DG vezes Hzinho é a pressão no ponto A. A gente já definiu isso. A pressão no ponto A, observe aqui, ó. DG vezes Hzinho, DG vezes Hzinho. Isso aqui é a pressão no ponto A. Então, pressão no meu ponto B vai ser igual a pressão no ponto A mais DG vezes Hzão menos Hzinho. Vou passar isso aqui para subtraindo. Então, pressão no meu ponto B menos pressão no meu ponto A vai ser DG vezes H menos Hzinho. A gente chega na mesma conclusão, que a diferença de pressão entre dois pontos depende, no mesmo fluido, depende unicamente da diferença de altura entre eles. Beleza, aqui a gente demonstrou o princípio de Steve. Agora a gente vai demonstrar o princípio de Pascal. Fizemos isso aqui tudo, vamos lá para o princípio de Pascal. Eu vou usar a mesma figura, não vou nem mudar de figura. Agora que eu já demonstrei o princípio de Steve, inclusive, vou deixar aqui anotado, vamos lá. Qual a conclusão que a gente chegou? A gente chegou à conclusão que a diferença de pressão entre dois pontos inseridos no mesmo fluido vai ser igual ao produto da sua densidade vezes a gravidade vezes a diferença de altura em que os pontos estão localizados. Então aqui está o ponto B e o ponto A. Então vamos só escrever. A pressão do ponto B menos a pressão do ponto A vai ser igual ao produto da sua densidade do fluido vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Aí no caso lá eu botei Hzão menos Hzinho. Aqui eu só vou colocar a variação de altura, que é a mesma coisa, só para deixar mais limpo. Beleza. Agora, inicialmente eu pedi para a gente considerar que isso aqui era um cilindro e estava cheio de água. E não existia nenhuma força externa sobre o cilindro. Ou seja, as forças que estão sendo exercidas sobre o ponto A e o ponto B, naquele primeiro caso, era igual a apenas o peso da massa de água que estava acima. Ou seja, no ponto A, tanto no ponto A quanto no ponto B, não existia nenhuma força externa, apenas o peso do próprio fluido. Agora, para demonstrar o princípio de Pascal, a gente vai considerar que sejam colocadas forças externas sobre esse cilindro. Se eu estivesse pegando um caso de uma experiência real, essa força externa seria a pressão atmosférica. Mas no caso a gente vai colocar como sendo uma força F. Beleza, então eu aplico uma força F. O que acontece quando eu aumento uma força que está sendo exercida, que eu aumento a quantidade de força que está sendo exercida sobre um fluido? Logicamente que a pressão aqui interna vai aumentar. Por quê? Porque vai existir uma força, por exemplo, aqui no fundo do fluido. Além da força peso do líquido todo que vai estar agindo sobre o fundo, agora vai existir uma força maior.
vai existir uma força a mais. Então, significa que a pressão dentro desse cilindro vai aumentar. Agora a grande questão é, beleza, então eu tenho um fluido, eu tenho um cilindro, eu tenho um ponto A e o ponto B, e agora eu coloquei uma força sendo exercida sobre o cilindro. O que eu tenho certeza que vai aumentar? A pressão interna. Agora, vamos lá, será que a pressão interna no ponto A vai aumentar da mesma maneira do ponto B? Ou seja, essa força que está sendo exercida vai se distribuir de forma igualitária entre os pontos do fluido? Ou seja, quando eu colocar a força, a pressão vai aumentar. Eu estou perguntando o seguinte, se quando essa pressão aumentar, essa pressão vai aumentar igualmente entre todos os pontos do fluido, ou seja, a pressão aumentada no ponto A vai ser igual à pressão aumentada no ponto B, ou elas vão aumentar de forma desigual. Por exemplo, vamos dizer que se o ponto B está mais distante da força, então a pressão vai ser aumentada de forma diferente do ponto A. Então a pressão do ponto B vai ser diferente da pressão do ponto A. Ou elas vão aumentar de forma igualitária. É isso que a gente vai fazer com o teorema de Pascal. A gente vai tentar chegar a essa conclusão. Eu aumento a força, eu aumento a pressão. Essa pressão vai ser distribuída de forma igualitária entre os pontos do fluido ou de forma desigual. É isso que a gente vai chegar. Beleza. Então, nosso primeiro passo aqui é determinar a pressão que vai ser exercida no ponto A após a força. Beleza. A pressão exercida, vamos chamar assim, ó. A pressão exercida no ponto A depois da força de PA', beleza. PA' vai ser igual a pressão exercida no ponto A. Lembrando, só para eu retomar aqui, a pressão exercida no ponto A depois da força vai ser igual à pressão que era exercida antes, que é a força-peso do fluido, porque o fluido ainda vai continuar ali, mais a pressão exercida por essa força, mais uma variação de pressão. Aí eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de P1. A pressão aumentada no ponto A vai ser P1. Beleza. Aí a pressão exercida no ponto B vai ser igual a quê? Da mesma forma que a pressão no ponto A. A pressão no ponto B, que eu vou chamar PB', vai ser igual à pressão exercida no ponto B antes, porque a massa de água continua a mesma, PB, mais a pressão que foi aumentada, que eu vou chamar no caso P2. O que eu quero saber é se esse P1 é igual a P2 ou se esse P1 é diferente de P2, se essa variação de pressão é igual ou diferente entre os pontos do fluido. E é isso que a gente vai chegar à conclusão. Beleza. Olha que interessante. Pelo próprio princípio de Stevens, o que eu sei? Eu sei que sempre que eu pegar a diferença de pressão entre dois pontos, vai ser igual a D vezes G vezes variação da altura. Então significa que PA', vamos lá, vou escrever da mesma forma, PB', que PB' menos PA', que é os pontos depois dessa força, vai ser igual, a diferença de pressão entre eles vai ser igual ao produto da densidade do líquido vezes a gravidade vezes variação de altura. Olha que interessante. Antes da força, a diferença de pressão do ponto B menos a pressão do ponto A era igual a D vezes G vezes ΔH. E agora é a mesma coisa. A diferença de pressão depois das forças continuou sendo D vezes G vezes ΔH. O que é que intuitivamente eu consigo chegar à conclusão? É que as variações da pressão foram a mesma. Por quê? Porque se a diferença de pressão antes é igual à diferença de pressão depois, significa que o ponto A teve que ganhar a mesma quantidade de pressão do ponto B para quando se subtrair, ele se anular e continuar com o mesmo que era antes. Intuitivamente eu consigo chegar a essa conclusão, que se a diferença de antes é igual a depois, significa que os dois ganharam a mesma pressão para poder quando subtrair, ela se anular. Beleza, então eu consegui chegar intuitivamente que esse P1 é igual a P2. Agora vamos demonstrar matematicamente. Demonstrar matematicamente que P1 é igual a P2. Já demonstramos na intuição, vamos aqui. A gente chegou, né, que a pressão de B depois menos a pressão de A depois é igual a DG vezes diferença de altura, a diferença de altura. Só que a gente sabe que antes de ser colocada essa força, essa diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B era a mesma coisa. E ela é a mesma coisa porque o ponto B e o ponto A, ele não varia de altura, apenas aumenta-se a pressão. Então vamos lá. Vamos igualar essas duas equações, já que, né, elas são iguais à mesma coisa. Então, PB menos PA' vai ser igual a PB menos PA. Só que o que é PB'? PB' é PB mais a variação de pressão, mais o aumento da pressão. Então, PB' vai ser igual a PB
mais o aumento da pressão. Quem é que é PA? PA é a pressão de ar antes mais a variação de pressão. Mais P1 é igual a PB menos PA. Então vamos lá. A gente vai tirar desses parênteses, né? PB mais P2 menos PA menos P1 é igual a PB menos PA. Vamos jogar esse PB e esse PA para lá. Então vai ficar aqui P2 menos P1 vai ser igual. PB vai passar subtraindo, vai ficar assim, ó. PB menos PA. PB vai passar subtraindo, menos PB. E PA vai passar somando, PA. Olha que foda. PA vai se anular, PB vai se anular. P2 menos P1 é igual a zero. Significa que a pressão no ponto 2, significa que o aumento de pressão no ponto A é igual ao aumento de pressão no ponto B. Então, quando se coloca uma força, como se aumenta a pressão dentro de um sistema, os pontos vão aumentar de pressão de forma igualitária para que obedeça-se assim o princípio de Stevin, para que seja obedecida a condição da diferença de pressão seja igual a dg vezes ΔH. E qual é a consequência desse aumento, dessa variação de pressão ser igual? Tem uma coisa chamada prensa hidráulica, que é utilizado muito em questão de levantamento de carro, levantar carro nos mecânicos, que funcionaria basicamente da seguinte maneira. Deixa eu fazer o desenho aqui. Beleza. Área 1, área 2. Aí coloca assim uma força. Isso aqui seria uma prensa hidráulica. Como funcionaria? Por exemplo, vamos dizer que eu quero levantar um carro. Eu colocaria o carro sobre essa área que é maior. Observe que a área 1 é muito maior que a área 2. Eu colocaria, por exemplo, um carro aqui. E eu tentaria levantar esse carro. E essa prensa hidráulica, vamos dizer que seria tipo um tubo. E esse tubo está cheio de líquido. Então que é hidrostático, porque tem líquido. E aí eu aplico uma força. Essa força vai fazer com que exista uma variação de pressão em todos os pontos aqui dentro desse recipiente. E pelo princípio de Pascal, a variação de pressão vai ser igual em todos os pontos. Então, a pressão aumentada aqui, que vai ser, vamos chamar de P1, vamos dizer que aumento de pressão aqui, chamada P1, e aqui é P2. P1 vai ser igual a P2. Beleza. Por que é pressão? Força sobre área. No caso, a força F. E aqui, área 2. No caso, ficou meio estranho. Vamos chamar assim, peraí. Como é área 2, vou chamar de P2. Então, a variação de pressão aqui vai ser chamada de P2. P2, calma aí. A variação de pressão aqui vai ser P1. O que é pressão? Força sobre área. Então, força F sobre área 2 vai ser igual a força que vai ser exercida aqui, que eu vou chamar de F', sobre área 1. Vou passar essa área 2 multiplicando para lá. F vai ser igual a F' vezes sobre área 1 vezes área 2. O que significa isso aqui? Observe que a área 1 é maior do que a área 2. Quanto maior for o valor dessa área, menor vai ser a força necessária que precisa ser aplicada para que essas variações e pressões sejam iguais. Então, eu posso colocar uma força muito menor do que uma força necessária para levantar um carro. Porque a pressão, essa diferença de pressão para se igualar, as forças vão se compensar. Então, essa é uma consequência do princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica. Beleza? É isso.